Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ainda continuar com os textos normativos e vamos falar nessa videoaula sobre o texto que vai tratar, na página 19, os direitos humanos. Só que antes eu vou fazer a correção da aula passada, tá? Então, que é as atividades da página 17, 18 e 27. Então, primeiro, a página 17, o artigo, a parte de artigo e numeral. Então, 8, releia esse trecho do infográfico, Então, tinha um trecho aí, um infográfico, vocês tinham que ler. E a questão A pedia para identificar dentro desse trecho os artigos definidos e o que eles definem. Então, o artigo definido que apareceu aí foi o artigo O. E define, o substantivo Detran, Paraná, e a palavra também, o substantivo município. A B, leia uma versão do texto acima em que houve a substituição dos artigos definidos por indefinidos. Então, olha lá, ó. Vocês viram que trocou, Lá no infográfico era o Detran Paraná divulgou. Então, nesse trecho abaixo, trocou o artigo O pelo artigo indefinido 1. Detran divulgou, Então, vocês teriam que fazer a leitura desse trecho, observando a troca que foi feita do artigo definido pelo indefinido e responder. Com essas substituições, houve algum prejuízo de sentido? Explique a sua resposta. Sim, gente? Porque as expressões Detran Paraná e município de Maringá indicam nomes específicos. Portanto, é obrigatória a utilização do artigo definido O. A gente sabe que o artigo definido, ele serve para particularizar, o substantivo. Então, como a palavrinha Detran do Paraná e o município de Maringá indicam nomes específicos, eu não posso colocar um artigo indefinido, tem que ser o definido mesmo. A 9, reescreva esse trecho do infográfico, deixando a informação com sentido indefinido. Então, aqui, se pede para deixar com indefinido, vocês têm que trocar, o artigo O por um artigo indefinido. 80% usam o celular na direção. Como é que ficaria, então? 80% usam um celular na direção, tá? Então, era só trocar o substantivo O, o substantivo não, o artigo definido O por um artigo indefinido. Você também poderia colocar, que 80% usa um aparelho de comunicação, Também ficaria a mesma coisa. Só que o importante é trocar aí o O por 1. Na página 18 a 10, assinale as classes de palavras que os artigos presentes no infográfico antecedem. Então, nós já vimos na aula passada, é lógico, que todo artigo, seja o definido ou indefinido, ele virá sempre antecedendo um substantivo. Então, a resposta correta é substantivo. A 11. Observe a seguinte frase retirada do gráfico: o uso do celular no trânsito. Então, vamos ver, foi retirado, uma frase aí do infográfico, do gráfico, o uso do celular no trânsito, que é a seguinte: segundo o estudo desenvolvido pelo Ministério do Transporte, o percentual é bem superior do que o tempo médio de reação de uma pessoa levemente alcoolizada ao volante, que comparada a uma pessoa não alcoolizada é de 12%. Então, a questão A que palavra ou expressão o termo em destaque está vinculado? Então, o termo, a palavra ou expressão que ele está vinculado é pessoa levemente alcoolizada ao volante. A B. O termo em destaque determina uma quantidade ou refere-se à ideia geral da expressão que o acompanha? Justifique sua resposta. O termo uma
aponta então para a ideia geral de pessoa levemente alcoolizada, né, ao volante. Isto é, indica que trata-se de qualquer pessoa indeterminada e não específica que se encontra nessas condições. A C. Considerando a resposta do item anterior, o termo destacado acima é um artigo indefinido ou um numeral? Trata-se então de um artigo indefinido, né, gente? Na D, quer dizer, busque no infográfico outra frase em que o termo um ou uma possua a mesma função que o do trecho citado acima. Então tem que ter a mesma função, tem que ser um artigo indefinido. Então aqui eu retirei assim, ó, que tem o mesmo sentido, né? 5 segundos de distração equivalem a percorrer a distância de um campo de futebol sem ver o que está acontecendo do lado de fora do campo. Então, esta frase poderia ser uma que tem a mesma função do que a citada acima. 12. Releia o trecho a seguir, retirado do texto. Governo Federal lança campanha com foco em prudência e respeito às leis de trânsito e responda à questão. O Ministério da Infraestrutura acaba de lançar uma nova campanha com foco na prevenção de acidentes em rodovias, sob o slogan: a gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Então, considerando o contexto, classifique o termo destacado em artigo indefinido ou numeral e justifique a resposta. Então, qual é o artigo, qual é a palavrinha que está grifada? A palavrinha uma. E o que é que se trata nesse texto? Uma é um artigo indefinido, né? Então, é sempre preciso a gente avaliar o contexto para saber se trata de um artigo indefinido ou se a palavra dá a ideia de um numeral, tá? Se estiver indicando a quantidade, vai indicar numeral, mas aqui no caso não indica a quantidade, então é um artigo indefinido. Depois, vocês vão lá na página 27, que é também sobre o mesmo assunto, né? Na página 27 tem o exercício 7, preencha as lacunas a seguir com informações sobre artigo e numeral. Então ali eu tinha alguns espaços, né, para vocês completarem com a palavrinha referente, né, ao assunto, artigo e numeral. Então ficou assim, ó, artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de maneira geral, né, indefinida ou particular, definida. Exemplo: a deusa grega Deméter tinha uma filha Perséfone, que era uma linda donzela, de cabelo dourado como o trigo maduro e pele branca como o luar. E no retângulo de baixo, numeral é uma palavra que atribui quantidade aos seres ou aos objetos. Exemplo: para ajudar uma casa, João foi ao mercado e comprou 1 dúzia de ovos. Para ajudar em casa, João foi ao mercado e comprou 1 dúzia de ovos. E a 8. Nas frases a seguir, indique se o termo em destaque é um artigo indefinido ou um numeral. Então, na A, 1 entre 10 alunos da turma obteve nota 10 na última prova. É numeral. Adquirimos um carro antigo durante o leilão. Artigo indefinido. Li somente um livro nestas férias. Numeral. Gastou uma passagem de ônibus para chegar até aqui. Numeral. Era um dia qualquer quando Gregório notou algo muito estranho. Artigo indefinido. E a 9. Analise as palavras em destaque nas frases a seguir e relacione-as às suas classificações. Então, vocês vão colocar 1 se for artigo indefinido e 2 se for numeral. Então, a primeira: um aluno poderia ter se manifestado acerca do assunto apresentado em sala de aula. Então, é 2. É um aluno, numeral. Durante a apresentação em sala de aula, houve um aluno
se manifestando acerca do assunto. Aí é artigo indefinido, portanto, 1. Ok? Feito a correção, agora nós vamos lá na página, vamos voltar lá na 19, né? Vocês vão ver que ainda se trata de texto normativo. Então, na 19 tem um texto, eu vou falar um pouquinho sobre esses direitos humanos, que é o assunto do texto. E na página 20 tem 3 questões para vocês responderem, tá? Então, gente, direitos humanos consistem em direitos naturais, garantidos a todo e qualquer indivíduo quando nascem, e também eles são garantidos por lei. O direito à vida, o direito de ir e vir, o direito à liberdade, a liberdade de crença, o direito de tratamento igual perante a lei. Então, esses direitos, eles são garantidos por um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem é que estabeleceu essa declaração, né? Quem é que garantiu, quem é que fez esse documento, a Declaração dos Direitos Humanos? Então, esse documento ele foi estabelecido pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, em 1945, após vários direitos terem sido violados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, durante a Segunda Guerra Mundial, né, que foi de 1939 a 1945, a Alemanha, ela assassinou milhões de judeus e outros cidadãos, né, que também não estavam lutando na guerra. E esse crime, ele ficou conhecido como Holocausto, tá? Então, aí um tribunal internacional em Nuremberg, lá na Alemanha, julgou, né, esses líderes nazistas por essas ações, né, que foram chamados de crime contra a humanidade. Houve muita morte, né? Então, o Holocausto, ele convenceu muitos países que havia a necessidade de proteger esses direitos fundamentais das pessoas em todos os lugares, né, no mundo todo. Então, vários desses países, né, formaram lá em 1945 essa organização, né, que é a organização chamada ONU, Organização das Nações Unidas, tá? Então, aqui falam, foi adotado por vários países e esses países eles se comprometeram a defender e garantir a manutenção dos direitos de todo ser humano. Então, é isso o que fala a respeito dos direitos humanos. Eu vou pedir para que vocês leiam, né, as questões, leiam o texto, quer dizer, da página 29, para entender um pouco melhor sobre os direitos humanos. E depois eu vou pedir para que vocês respondam as questões da página 20, que é a respeito do texto, tá? Então, pessoal, quando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi elaborada? Ela foi elaborada em 1948, tá? Então, foi a ONU que emitiu a Declaração Universal. Ela fala dos direitos de todas as pessoas. E não direitos humanos, inclui homem, mulher, né? De forma geral, todo mundo. Então, vamos lá. Depois que vocês fizerem as 3 questões da página 20, vocês vão ver lá na página 23. Vão na página 23 e lá, também ainda se tratando de texto normativo, vocês vão ler uma reportagem, né? Uma reportagem que ela fala ainda sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Ela tem como título essa reportagem: metade das mortes de jovens das Américas ocorre por causas evitáveis. Eu também vou pedir para que vocês leiam, eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso, tá? E depois vocês vão responder os exercícios que está na página 24. A reportagem está na página 23, né, a notícia, e as questões na página 24. Então, qual é o tema, né? É o Código de Trânsito Brasileiro. Já aparece lá logo no início. E vocês vão perceber que aconteceu o que quando vocês fizerem a leitura desse texto? Então, o que aconteceu? Foi a divulgação de mortes de jovens das Américas
decorrentes de homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, que são considerados mortes evitáveis. Por que evitáveis? Porque se, né, tiver todo um cuidado, né, seguir as regras certas, são mortes que são passíveis de serem evitadas, tá? Então, dá para se evitar. Aí vocês vão perceber que vai se tratar quando isso aconteceu, entre 2010 e 2018. Onde aconteceu? 48 países e territórios das Américas. De quem eu estou falando? Dos jovens das Américas. E como isso tudo aconteceu? Foi uma divulgação de dados, né, da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, façam a leitura direitinho da notícia e depois respondam a página 24, que depois de ler o texto vai ficar facinho para responder, tá ok? Então, para a aula de hoje é isso. Ó, atividades da apostila, vocês não vão entregar nada na escola. Façam na apostila e deixem aí que na próxima semana eu corrijo. A página 20, o exercício do 1 ao 3, página 23 e 24, né? 23 é o exercício do 1 ao 5. E depois eu também vou deixar para essa semana uma avaliação bimestral. Essa sim é para entregar, que está lá no link da escola. O link vocês já sabem, eu coloquei aí mais uma vez, tá? Para vocês entrarem lá, copiarem essa avaliação certinha e entregar, que eu vou dar nota, tá ok? Então por hoje é isso, qualquer coisa eu estou à disposição, podem me chamar. Até mais!